Olá, saudações literárias. Conforme o prometido, hoje eu vou falar de 5 destaques de não ficção que eu prometi gravar para compartilhar. Já começando, eu vou falar de um jovem escritor na ocasião, chamado Eric Arthur Blair, um escritor inglês. E ele resolve passar por uma experiência para poder se municiar de informações, de vivências, e ele resolve se submeter a uma condição de pobreza, extrema até. E ele faz isso, ele tenta em Londres, depois vai para Paris, onde por volta de 1928, ele se instala com pouco dinheiro, começa a dar aulas de inglês, mas os alunos desaparecem, ele perde os alunos e ele começa a trabalhar no que aparece, principalmente atividades em hotéis muito simples, onde ele cumpre jornadas aí de 15, 16 horas de trabalho em condições terríveis. Bom, eu não vou fazer suspense, quem já conhece bastante a obra do autor sabe que eu estou falando de George Orwell, o pseudônimo que o jovem Eric Arthur Blair adotou e se consagrou com obras como 1984, a Revolução dos Bichos, hoje mais conhecida como Fazenda Animal. Mas esse livro, Na Pior, em Paris e Londres, é uma experiência extraordinária. Aqui ele conta essa vivência que ele teve morando em Paris, onde ele trabalha em condições absolutamente terríveis, de insalubridade, de calor, de higiene, de falta de descanso, para poder sobreviver. E quando falta trabalho, a opção é passar fome e correr o risco de ir para a rua quando ele não pode pagar a hospedagem, um lugar muito simples onde ele se instala. Depois dessa temporada em Paris, ele vai para Londres e muda só um pouco a característica, porque a partir desse momento ele passa a frequentar albergues. E como havia na ocasião, estamos falando de quase um século atrás, uma regulamentação com relação ao sem-teto londrino, ele não podia ficar, se eu não me engano, mais do que 3 dias em cada albergue. Então aí ele vai de albergue em albergue, ele se cerca de companheiros, como também era em Paris, e aí a questão também é o banho, é a alimentação, enfim, de fato, uma vida de pobre entre moradores que não de rua, né? É errado a gente falar em morador de rua, porque ninguém escolhe morar na rua, acaba sendo a última alternativa. Então seria o sem-teto de Londres, de Paris na ocasião, mendigos profissionais. Enfim, é uma experiência riquíssima, escrita com um texto extraordinariamente bem escrito, típico do George Orwell, aqui numa tradução de Pedro Maia Soares. É uma edição da Companhia das Letras e tem um pós-fácil de Sérgio Augusto. Uma advertência. De novo, a gente está falando de um livro aí de praticamente um século atrás, mas passa uma sensação de terror por conta do que se vive, do que acontece nas cozinhas desses hotéis. Então, preparem seus estômagos, quero crer que as coisas não sejam mais assim em Paris e principalmente aqui nos restaurantes brasileiros, que é onde a gente vive. Outro livro de não ficção muito interessante que eu li é esse aqui, Contra a Amazon.
Ele é do autor espanhol Jorge Carrión, que tá certo, é um escritor, mas ele tem um amor pelos livros, pelas bibliotecas, pelas livrarias, e é disso que ele fala aqui em vários textos. Esse texto que dá título ao livro é onde ele faz uma defesa das livrarias, das pequenas livrarias, das médias livrarias. Ele tem, se eu não me engano, um dos textos, já faz tempo que eu li, já faz alguns meses, ele tem até uma crítica com relação às mega livrarias que misturam o negócio de vender livros com outras atividades comerciais. Mas, por outro lado, ele aponta isso como uma alternativa que é melhor do que não ter a livraria. Enfim, o Carrión faz algo que eu aprecio muito quando eu tenho oportunidade numa viagem, que é visitar livrarias. Claro que ele já visitou muito mais em muitos lugares do mundo, e aqui nesses textos ele faz passeios com editores, com escritores, com livreiros. É uma experiência muito saborosa. Esse livro foi editado aqui no Brasil pela editora Elefante, com tradução do Reginaldo Pujol Filho e Tadeu Breda. Há vários textos complementares aqui na edição brasileira da Elefante, especialmente por conta de esse livro foi preparado, editado em português no momento em que o país atravessava o pico da pandemia de SARS-CoV-2. Então, tudo isso é levado em conta aqui nessa edição. Entre esses muitos textos de autores, de livreiros nacionais que foram acrescentados aqui na edição, há um belo texto da Ursula Le Guin, aquela escritora norte-americana, em que ela é visceralmente mais assertiva contra a atividade da Amazon. Uma curiosidade, vocês podem imaginar por onde eu comprei esse livro? Pela Amazon, que não faz a menor objeção de vender um livro que prega o fim do negócio de livros via grandes lojas de comércio virtual. Enfim, é isso. A terceira obra sobre a qual eu vou falar é Os Ignorantes. Já tem um vídeo sobre essa obra aqui, que eu gravei com o Fábio Salles, do HQ Além dos Balões. É uma tradução do Carlos Xavier e a edição é da Martins Fontes. É um quadrinho volumoso em que o autor de quadrinhos, Etienne Davodeau, francês, ele não sabe nada de vinicultura e ele se aproxima de um vinicultor, o Richard Leroy, que por sua vez não sabe nada da indústria de quadrinhos e sabe muito pouco da indústria editorial, e há um acordo entre eles. Então o Davodeau passa a trabalhar na vinícola e o Leroy passa a acompanhar o Davodeau no dia a dia, no contato com as gráficas, com os editores. Por isso eles são ignorantes. Um ignora a atividade do outro e nesse acordo em comum um vai aprendendo mais sobre a atividade do outro. É um quadrinho fascinante, muito saboroso pelas descobertas. O desenho não se fala, a arte é muito boa e coisas muito saborosas, o que dá, a gente nem precisa acabar a leitura para ter vontade de provar um bom vinho, e eu recomendo muito a leitura dos Ignorantes, repetindo, da Martins Fontes Editora. O terceiro livro sobre o qual eu vou falar, o quarto livro, perdão, é esse que eu, no momento, isso foi uma sugestão do meu amigo, grande leitor,
Chico Barbosa. E quando eu fui procurar a versão em português, um livro por dia, ela estava caríssima nos sites que vendem livros usados de segunda mão. Não tenho nada contra livros usados. Aliás, esse eu comprei de segunda mão, muito bem conservadinho. Time Was Soft There foi traduzido para português como um livro por dia. Do que se trata? O autor, o jornalista canadense Jeremy Mercer, ele, por uma razão interessante de conhecer essa história, na vida de um jornalista que cobre noticiário policial, ele é obrigado a sair rapidamente do Canadá e ele vai para Paris, passar uma temporada, não sabe quanto tempo, até a poeira baixar. E lá, um dia caminhando, ele entra na livraria parisiense Shakespeare and Company. Uma livraria que originalmente foi criada para atender quem fazia leitura em idiomas inglês. Bom, lá ele tem o contato com as pessoas que trabalham na livraria e com o dono, George Whitman, e eu quase falei vivem, porque isso de fato acontecia nessa livraria. As pessoas eram convidadas a morar lá. Então, durante o dia, uma livraria convencional, durante a noite, esses moradores iam dormir e o Jeremy Mercer é convidado a fazer parte dessa comunidade, né? E a história é interessantíssima. É uma história sobre a paixão pelos livros, sobre ser livreiro, sobre a vida literária em Paris, sobre as pessoas que viviam nessa livraria. Enfim, uma leitura extremamente saborosa. Apreciei demais esse livro. Tem um outro vídeo aqui sobre essa livraria em Paris. Hoje é possível comprar a edição usada em português por um preço muito mais razoável do que quanto eu busquei. Essa edição foi da editora Casa da Palavra. Eu não achei o nome do tradutor, mas esse livro merece uma nova tradução para aumentar a oferta para o público, porque é uma história apaixonante para quem gosta de livros, de literatura, de vida literária, de livrarias. Enfim, recomendo muito. Procurem ou essa edição em inglês ou um livro por dia, Minha Temporada Parisiense na Shakespeare and Company. Esse é o título completo em português. Agora eu vou escapar um pouco, porque esse é um vídeo sobre não ficção, mas o Parque das Irmãs Magníficas, que tem essa belíssima capa, é um livro da argentina Camila Sosa Villada. Ele é um livro de ficção, porém a Camila, ela conta muito da sua história pessoal. Em alguns momentos há uma variação para o realismo fantástico até. Mas eu vou ressaltar esse livro como um livro de não ficção, porque aqui a Camila conta uma história muito dura, muito difícil, de um aspecto da sociedade que muita gente prefere não enxergar, um aspecto mais obscuro, um aspecto mais noturno, e que muita gente encara com enorme hipocrisia. Aqui uma foto da autora, que é a comunidade das travestis, né? E das travestis é uma maneira como que ela frisa muito, das e não dos travestis. Porque é o caso da Camila, que nasceu, um menino que nasceu num pequeno povoado da Argentina e sem estímulo, sem uma provocação, ele veio aquele impulso de se vestir
com roupas femininas, de se maquiar, e daí uma hostilidade enorme já da parte do pai, até o momento que ela vai assumindo essa sua condição, sim, e vai estudar em Córdoba, numa universidade em Córdoba. E lá ela tem contato com as travestis do Parque Sarmiento e passa a fazer parte desse grupo. É uma história de extrema sensibilidade e é uma história que revela muito para nós, né? Nós, eu digo, as pessoas que não conhecem esse lado contado por quem vive num grupo de travestis. E ela é muito, muito transparente, muito crua muitas vezes, e tanto na parte da felicidade, da alegria de ser travesti, como ela exalta em muitos momentos, como na parte violenta, a parte extremamente agressiva, homicídios, agressões, exploração da polícia, por isso que eu falo em hipocrisia, e outros membros da sociedade que, se por um lado condenam, no seu lado mais oculto, não só se envolvem, como se aproveitam dessa condição muito vulnerável em muitos momentos das travestis. E ela não nega nada, ela fala tudo, inclusive dos conflitos dentro do próprio grupo. Enfim, é um livro revelador e o texto da Camila é extraordinário, é muito bem escrito, tem uma leveza e tem uma poesia em alguns momentos que me fizeram gostar demais dessa leitura, e eu recomendo muito o Parque das Irmãs Magníficas. É uma tradução aqui para o português do Brasil do Joca Terron e foi editado por esse selo Tusquets, da editora Planeta. Enfim, a obra é muito boa, já saíram outros títulos aqui em português da Camila e eu recomendo muito a leitura. E agora, só como um complemento, já que eu comecei falando do George Orwell, ele praticamente inaugurou o chamado jornalismo gonzo, que acabou se tornando muito conhecido pelo trabalho do Hunter Thompson, norte-americano, que vem a ser o quê? O jornalista, ele viveu uma situação. Ele não apenas contar do lado de fora, mas contar a vivência do que é aquele grupo, aquela situação que ele está descrevendo em sua reportagem. Há muitos livros em português do Hunter Thompson, eu recomendo a leitura de todos. Não estou com todos aqui, mas já li vários. Tem um, se eu não me engano, a Caça ao Grande Tubarão Branco, que eu não achei aqui para mostrar, onde ele vai acompanhar, é só um exemplo, um grupo de pescadores que vão fazer uma pescaria de grandes pescados, e nesse livro também ele fala como uma cobertura absolutamente original de um grande evento esportivo, em que ele cobre dos portões do evento para fora, no grande acampamento que se forma ali na cidade, e as situações de droga, de consumo de álcool, ou seja, as pessoas aproveitam a reunião, a grande reunião de um evento esportivo para se divertir das maneiras mais malucas, absurdas possíveis, e o Hunter Thompson está lá, sempre no meio, contando sempre a real. Esse é o jornalismo gonzo que o George Orwell inaugurou com a sua vivência ali na pior, em Paris e Londres. Enfim, é o que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre as leituras de não ficção, com essa liberdade poética que eu tive de incluir a obra da Camila nessa relação de 5 destaques.
Obrigado por quem acompanhou até aqui. Quem está gostando, deixa lá o clique, deixa lá as suas estrelinhas. Esse material eu tenho compartilhado tanto no YouTube como no Instagram e mesmo como podcast. Então, lá no podcast é possível ver o vídeo, que o Spotify tem permitido isso, como deixar lá uma avaliação. Eu agradeço se vocês puderem avaliar bem, compartilhar se gostarem e, claro, dar sempre suas sugestões. É isso, boas leituras, até a próxima.